custo da obra, e às vezes as pessoas têm essa visão que o arquiteto vai encarecer a obra e na verdade está baratando uma coisa interessante. Nessa obra é um exemplo bem claro disso, que provavelmente fosse um outro escritório que não tivesse essa preocupação, que tivesse essa competência, teria sido uma obra muito mais cara. Ou esse é uma obra que vai Inacabada, o dinheiro não se acabava, uma obra mais cara. Como tem sido essa relação em outros projetos de outras escalas, vocês trabalham em casas, fazem alguma coisa comercial, como é que tem sido essa relação? A gente sempre assim, acho que mais pelas experiências que a gente teve anteriores, as primeiras casas que a gente realmente conseguiu ver esse problema, que a gente sabe que a verdade sempre tem uma formação nesse sentido, né, de curso, e com experiências nossas, a gente colocou coisas que estão fora, não sabia, e não conhecer bem que tipo de estrutura colocou para se adequar ao uso, a gente foi aprendendo com experiências, com erros, né? Então a gente hoje tenta implantar isso em todos os projetos, em todas as escalas, inclusive em casa, né? Que é o que a gente faz. Acho que 90% dos projetos do escritório de arquitetura são casas, familiares. Então a gente montou um esquema de estabelecer dentro do tipo de estrutura que a gente usa, do tipo de implantação que a gente faz, do terreno, a gente conseguiu montar uma tabelinha de custos, assim, isso aqui vai custar tanto metro quadrado, chute, dentro de uma certa experiência que a gente teve recente, e que isso guia o projeto. Às vezes a gente tem um programa que é colocado para a gente, não, tem que fazer tal programa, a gente calcula a área que vai dar, e a gente rebate, não vai dar para fazer tal programa, você tem que diminuir esse programa, e a gente já propõe como vai diminuir. E isso, assim, não só é importante para a autoridade que a gente tem em recuperar nesse controle do processo todo, mas também para o processo de projeto. Acho que isso ajuda o projeto. Se você tem uma certa noção de quanto custa cada decisão do projeto, você faz um projeto melhor. Então a gente nunca teve nenhuma experiência de alguém chegar e falar para a gente gastar como se a gente quisesse no projeto. Normalmente é o contrário. A gente começa com essas perguntas, né? E vai moldando assim o projeto a partir disso aí. E algumas soluções são resultado de economia mesmo. É sempre um conjunto de fatores, né? Nesse caso aqui foi isso, assim, ter economia, né? Que é uma coisa principal, como eram 10 sócios e nenhum arquiteto, ninguém queria saber assim, exatamente em termos de arquiteto o que tinha que fazer. Eles tinham um problema e a gente tinha que resolver esse problema. E a gente achou isso muito interessante como desafio, que eu acho que a gente tem que encarar um pouco a nossa profissão com isso. Eu acho que tem aquele discurso do Lúcio Costa e do Rafael Moneo, que vão na mesma direção, né? Que eu citei aquele dia, que você tem um equilíbrio de fatores que você equilibrá-los é que é o fazer arquitetura. Como você vai equilibrar-los com uma intenção plástica, uma intenção cultural, um pouco da bagagem que você tem, né? Como você equilibra esses fatores todos e transforma isso num projeto de arquitetura. Conhecer esses fatores e custo, acho que um dos principais, a gente considera como essencial. Esse clube lá que eu comentei, né, que a gente ganhou, ele está quase pronto. Na verdade, deve fotografar mês que vem já. E foi muito legal também, porque o pessoal da família, né, a gente, como modelo de desenvolvimento de cidade, não é um modelo que a gente acredita que seja ideal. Né? Dentro do que nos foi passado como demanda, a gente tentou fazer o melhor possível e o mais aberto possível, assim, dentro de um condomínio que é fechado, com grade e tal. Esse clube a gente tentou implantar uma coisa bem aberta. Tem 3D no site? Exatamente, um preto, essas coisas. E aí, aquele ali, qual é o porém de trabalhar com a família? O condomínio ou com uma construtora, eles têm milhões de requisições, assim, de exigências que eles fazem no projeto, que são muito chatas, às vezes não fazem sentido nenhum, você tem que perder muito tempo explicando por que não é legal aquilo e tal. E demora para andar o processo, às vezes é um negócio muito truncado, né? Mas depois que você pega o jeito de como lidar, e os caras aceitam, o que você detalhar, eles executam exatamente aquilo. Então isso é legal, é diferente de outros projetos, né? Você não tem uma mão de obra. Por outro lado, assim, apesar de eles terem esse processo muito chato, porque você faz um processo, foi improvisado, a gente faz um projeto, o cara, não, beleza, legal, vamos mandar para o setor de... tem vários setores, né? Tem um setor de vendas, setor de viabilização, aí o cara fala, nossa, isso aqui não está legal porque o cara que vai comprar a casa ali não vai gostar, enfim, aqui são 10, lá são, sei lá, 20 pessoas, assim, dando pitaco e tal,
Só que na hora que você consegue convencer todo mundo da ideia, daí para frente é muito legal, porque eles fazem assim, detalhes de 5 milímetros assim, de diferença, eles executam. Então, o projeto está ficando super bem executado, diferente da maioria dos nossos, assim, está ficando super bem executado. E a gente conseguiu usar, como a gente sabia que eles têm também faixas, é uma organização gigantesca, tem faixas de produto, então o prédio que a gente ia fazer lá tem um condomínio que os terrenos são maiores, então a verba que eles têm para gastar nas áreas comuns, a gente desenhou não só o clube, a gente desenhou as quadras de esporte, vestiários, a parte de infra, né, que precisava de prédio, a gente desenhou, e o clube que é o prédio maior. O terreno é super bonito, um vale, assim, super legal o lugar. E a gente, por ter a proximidade com a siderúrgica, com a CSN, a gente propôs usar toda a estrutura metálica e tem pela rapidez também. A gente depois veio saber que a estrutura metálica não é mais barato lá, assim, porque eles produzem a parte bruta do metal, mas ele não é beneficiável ali totalmente, tem que sair dali. É um pouco mais barato porque está próximo, não é tão mais barato, mas pela estrutura metálica eles ganharam muito em rapidez e a gente usou o mínimo de materiais possíveis. O embasamento dele é todo em pedra e a parte da cobertura, toda a parte do edifício mais horizontal é metálica, que é uma estrutura muito mais cara do que a gente está acostumado a usar. Só que eles mesmos, foi a primeira estrutura que eles fizeram desse jeito, eles ficaram super entusiasmados porque o tempo de obra foi assim muito mais rápido. E por ser a gente ter usado um edifício baixo, pode deixar a estrutura toda aparente, não teve trabalho de acabamento. Não teve que botar reboco, não. A estrutura estava lá, recebeu uma pintura que não é a ideal, porque a ideal seria muito caro de botar no meio termo, mas ficou bom, vai ter uma vida útil boa. Só que no final é a obra mais cara por metro quadrado que a gente está fazendo. Assim, em termos de materiais, em termos de estrutura e tal. E essa aqui, em termos de metro quadrado, talvez seja mais barata. Assim, se dividir o custo pelo metro quadrado. Mas a gente vai muito nessa linha de tentar trabalhar com coisas possíveis de serem executadas e tirar o máximo partido do que é possível. Acho que conta muito essa questão que você até falou, o Parada falou na palestra, que te convenceu o cliente, que o Parada falou que estava prevendo aquele brise, né? O cliente não quis e ele... Foda-se. Mas como é que vocês lidam? Então, a gente não usa brise, por exemplo. Mas já aconteceu alguma coisa? Já. A gente já projetou uma vez um prédio pequeno que tinha uma fachada toda em brise, que era essencial para o projeto que o cara não fez. Assim, o prédio virou um forno e ficou ruim, assim, o projeto ficou incompleto. Né? Então a gente viu ali que não dá para a gente contar com esse tipo de coisa. Lógico que isso, eu não estou dizendo que isso é um caminho que todo mundo segue, não. Isso é uma coisa que a gente escolheu seguir. Vamos tentar fazer com que a gente não consiga tirar nada do projeto. E o cara construir, às vezes não precisa nem de acabamento. Assim, do jeito que ele der o acabamento, vai ficar bom. Assim, a gente tenta ir nessa linha. Esse projeto foi assim, a maioria das casas que a gente faz, a gente tenta fazer assim também, fazer com que a área seja enxuta, tentar fazer o mínimo de paredes desnecessárias possível. E na verdade a gente usa muita... não é uma linha constante não, mas assim, a gente várias das casas que a gente fez recentemente, elas não estou explicando lá em cima, elas não têm a estrutura para a gente, nessas casas não é o protagonista, assim, às vezes é um pouco diferente do que a gente vê em obras, até do Butch, né, que eu acho incrível, assim, o nosso jeito de fazer é um pouco diferente, a gente tenta tirar partido de outras coisas, a gente usa lajes, as lajes que a gente usa quase sempre são lajes pré-moldadas, que elas não são estruturas não tem como deixar sem acabamento, para proteção dela. Então ela está lá porque ela é barata de fazer, só que a gente ela não é tão importante, ela está embaixo, ela está secundária. O que é importante é o volume, o espaço que a gente delimita, né? O tamanho dele, a forma como ele se relaciona com a gente acha que a força de um projeto está na forma como ele reage de uma maneira única a uma situação. Por exemplo, essa fachada aqui, a gente gosta de pensar que ela só pode estar aqui. Ela não fazia sentido se ela fosse voltada para cá. Assim, porque aqui é uma fachada que não pega sol, por exemplo. A gente gosta dessa ideia de encarar, tentar tirar o potencial máximo ou uma reinterpretação do terreno, né? De uma forma que ele se reflita em soluções de arquitetura também. Então, assim, a gente tem essa casa que eu estava comentando lá em cima, né, que foi o segundo estudo que a gente fez, ela está em construção agora, em breve. Enfim, no futuro a gente pode até visitar, que eu acho que vai ser um projeto legal também. Ela tem esse problema do sol, né, que
um problema de sol, assim, a pino, não é nem de ladinho, é assim. Então a gente imaginou como uma forma interessante de proteger a fachada oeste, que é quase impossível se proteger totalmente, mas que isso sirva como uma solução que também se reflita em proteger a área interna da casa, a parte do jardim, né? Então a gente pegou a fachada dela, a gente fez um estudo de como se a gente pilhasse os ambientes, assim, como que o sol ia incidir nesse ambiente na frente. Quarto, lá a gente dividiu em níveis, né, no caso terreno pequeno, a gente estudou como que o sol ia bater. A gente pensou, cara, então vamos tentar fazer com que o sol fique o mais tempo possível sem bater nesse fachada. Como é que a gente faz isso? Aí a gente começou a deslocar um pavimento sobre o outro, né? Um foi para frente, outro. Então esse sombreia esse, esse sombreia esse. Só que o de cima também ficaria, ele não ficaria totalmente protegido. Então, na verdade, a fachada ela tem uma inclinação tal que a gente inclinou, que a gente projetou, que ela é um reflexo direto da inclinação do sol. Então a gente fez um cálculo de que a partir de umas 5 horas da tarde o sol já entra, já bate direto na janela. Mas antes disso você tem um beiral de mais ou menos 5 metros, porque como a fachada é assim, cada andar tem um beiral de 5 metros e ele faz esse beiral por debaixo. Entendeu? E no final, assim, foi quase um diagrama disso, né, de proteção solar, mas que ele teve a forma da casa é um reflexo desse diagrama. E é uma coisa que não faria sentido se não tivesse nessa situação extrema de organização espacial e de orientação solar. Né? Então a gente acha que, a gente tenta sempre pensar que o projeto, quando ele responde especificamente a uma condição, a uma reflexão sobre o terreno, sobre o sol e sobre o programa, que o cliente também ajuda muito nessa confecção, a gente conseguiu fazer ele pensar que na verdade o projeto é dele, né? Assim, não nosso. Que é legal isso, é muito legal. E eu acho que pra gente considera um projeto vitorioso quando acontece isso, quando a gente consegue fazer com que ele funcione, por exemplo. Esse é o projeto que vocês mudaram? O projeto que a gente mudou completamente. A gente jogou fora também. A gente tentou mentalizar que nunca existiu, mas a gente faz isso direto. A gente estava falando de 3 vezes, né? A gente geralmente acerta na segunda, assim, mas às vezes vai para a terceira. E é raro na primeira, muito raro. Assim, é quase impossível, porque a primeira já você usa mais até para tatear o caminho que você vai seguir, né? Então, de primeira é difícil. Assim. Até porque a pessoa não está esperando nada, e quando você vê alguma coisa, ela já tem até mais subterfúgio para. Então ela tem uma expectativa muito grande em relação a algo. Ela também projeta algo na cabeça dela. E a primeira proposta é algo totalmente não esperado. E assim, o que eu acho legal também, a gente tenta fazer lá, na primeira reunião, quando a gente está conversando sobre o que vai ser feito, a gente já tentar deixar a pessoa preparada, porque ela não vai ver exatamente o que ela espera ver, mas talvez não vai ser exatamente o que a gente quer fazer. A gente tenta fazer uma combinação dos dois. Né? Tipo, logicamente a gente tem um papel técnico que só a gente pode fazer. A gente tem um preparo de propor coisas que são factíveis, que são econômicas, que são adequadas. Acho que a palavra é adequada. Mas o que a pessoa te passa, a gente no escritório não considera uma coisa que você não vou levar em conta, porque o cara sabe, não, de repente aquilo ali pode ser uma fagulha de inspiração para uma abordagem de projeto que funciona super bem e que vai agradar, não digo nem agradar, mas vai suprir as necessidades. Assim, né? Porque agradar fica parecendo uma coisa meio superficial, né? Bonito, legal, mas não, de repente a beleza vem de uma resposta adequada. Essa casa mesmo, eu nunca imaginei que ele ia topar. Quando a gente apresentou, eu falei, cara, não, assim, essa da fachada assim, porque é um casal casal jovem e tal, mas eles são funcionários públicos, assim, não é gente metida com nem nada não são apreciadores de arquitetura. Antes de virem até a gente, eles não conheciam muitos arquitetos, a gente é que apresentou para eles alguns e tal. A gente falou, mas eles foram aos poucos embarcando nessa história, sabe? Eles foram comprando a ideia, foram aos poucos se acostumando e tal. Esse primeiro projeto que a gente detonou, jogou fora, eles também ganharam confiança que a gente não ia fazer o que a gente estava a fim de fazer, a gente estava ouvindo o que eles diziam. Então, quando a gente foi apresentar, a gente ligou para eles antes, olha, a gente está aqui numa segunda proposta, mas eu queria que vocês viessem de coração aberto aqui para ver. A gente fez uma maquete também para mostrar para eles, fez uma inserção lá nos vizinhos, né, que acho que ficou mais radical ainda que as casinhas lá de repente. Mas, assim, foi muito legal o processo. Acho que é o que mais sintetiza, assim, esse jeito de projetar que a gente quer implantar no escritório. Né? Essa preocupação mais pragmática e as nossas reflexões, elas estão ali no meio também, né? Ela é parte do que guia ali, né, a resposta. Assim. E isso reflete não só a arquitetura, né? Você está falando de interiores, né?
porque interiores eu acho que tem uma outra, assim, não digo nem liberdade, mas assim, a influência que tem na cidade é menor, né? Você tem uma influência de uma família. Uma casa você já tem você tem uma área de abrangência um pouco maior, também pequena, um prédio um pouco maior e uma cidade. Então, por isso que eu acho legal a gente ter essa consciência, né? O que a gente faz também tem uma influência grande pra caramba. Dependendo do objeto que você projeta, você tem que pensar muito o que está em volta, o que você quer, qual a relação que você vai ter em volta. E os interiores, como a gente também faz interiores lá, a gente a abordagem às vezes é um pouco diferente, um pouco mais de cenário, assim, um pouco mais de, dependendo do projeto, a gente pensa como uma coisa temporária e que vai ser adaptada pelo morador. Sim, pela vivência. Mais livre até um pouco, né? As referências que a gente faz são preocupações de arquitetura também, mas a gente está limitado a um certo contexto, se não é um contexto urbano. Então, mas é uma reflexão que a gente sempre tem. Né? Inclusive de interiores, de custo também. E interiores é um mercado, assim, em termos de trabalho, que é gigantesco aqui. Se a gente pensar em termos de necessidade, a gente realmente tem coisa, por exemplo, a gente está numa área aqui no Brasil que está fora do plano piloto, você vê que a qualidade de cidade é o extremo oposto do plano piloto. Se você anda um pouco mais, você começa a ver mais. Né? Eu acho que é importante a gente começar a pensar sobre isso, dar umas voltas aqui para sentir o que está acontecendo. Eu acho que isso vai ajudar a gente a também, além dessa responsabilidade, em termos de projeto, execução de projeto, essa consciência de cidade, que é uma coisa que só a experiência mesmo, a gente mesmo, a gente sai da faculdade muito cru, né, inseguro e tal. Essas andanças, a gente começou a fazer isso, assim, desde quando saiu, sabe, vamos mudar, vamos conhecer cidades satélites do Brasil, muito mais de um que do outro, vamos refletir sobre isso. A gente não teve chance ainda, fora esse prédio que está fora do instrumental, a gente não teve chance ainda de trabalhar com isso. Mas é uma coisa que a gente sempre imagina um dia poder intervir. Eu acho que a gente tem que aproveitar que a gente está virando, que o Brasil está tendo uma massa crítica maior de arquitetos para conseguir lidar com essa realidade, né? Então, que é mais realidade do que o plano piloto. Muito mais, né? Uma caixinha assim e a realidade é completamente diferente. Exatamente. E é cheio de problemas também, como outras cidades brasileiras. Assim, em Brasília, que no nosso dia a dia fica só no plano piloto, a gente acha que tudo é perfeito. Quando vem um amigo visitar, pousa no aeroporto, sai no chão e tal. Pô, a cidade é perfeita, não tem lixo na rua. Você vê que, né, é totalmente diferente. Então, assim, é legal a gente, nessa linha também da gente recuperar o nosso papel de um ator essencial para a cidade, não um luxo, né? Eu acho que essa consciência a gente tem que tentar retomar também, através de discussões e mudanças também, nossa. Eu acho que isso está acontecendo, eu acho que o Brasil está, por exemplo, essa iniciativa, eu acho que é parte disso, uma consciência que está se formando. Ainda pouca gente e tal, porque as primeiras turmas ainda estão se formando, mas assim, eu acho que daqui a alguns anos essa massa crítica de pensadores ali vai fazer uma diferença maior para a cidade. A produção de vocês cada vez está mais consistente em quantidade, em qualidade. Vocês já são provavelmente o escritório do Brasil que tem conseguido fazer a maior quantidade com qualidade, né, de arquitetura, e tem sido referência em vários congressos, em bienais, tem sido chamado. Em São Paulo a gente tem uma escola muito forte de arquitetura e arquitetos que são referências para os jovens arquitetos, para os mais novos. Para vocês, tem alguma escola de arquitetura, alguns arquitetos que são referentes para vocês, alguns arquitetos que vocês olham mais a obra, alguma coisa? Cara, em termos de escola, a UNB, você tem um livro da UNB, não sei se você a UNB, na minha época pelo menos, não era uma escola fantástica, não. Assim, muito pelo contrário, assim, era uma escola cheia de deficiências e tal. O que eu acho que o UNB tinha, que eu achava muito legal, era a tradição toda que tinha da construção do próprio minhocão, do espaço, assim, que é uma aula de arquitetura, que eu acho que é nível FAO, USP, assim, em termos de projeto, e professores que eram referência em termos de conduta mesmo, aquela base, que pra gente, a gente considera como uma base espetacular. Mas em termos não tem a escola de Brasil, não existe uma escola de Brasil, por exemplo. Mas você tem alguma referência, por exemplo, por exemplo, a arquitetura portuguesa? Então, a gente mais a aula de vocês? A gente costuma ver coisas que estão próximas, assim, lógico, a gente vê
revistas e livros de vários arquitetos que a gente se interessa, mas a gente costuma se interessar mais em arquitetos que estão com um trabalho mais por contextos assim, urbanos e cidades mais próximas. Então, a gente olha Portugal, que é uma referência para a gente, países da América Latina também, que tem situações próximas à nossa, acho que uma produção de muita alta qualidade. Colômbia, por exemplo, a gente tem lido muita coisa sobre Medellín, o que os caras estão fazendo para mudar. Uma cidade que já viram Narcos, uma série. Cara, você vê como era Medellín há pouquíssimo tempo atrás, um caos, né, cara? E os caras estão conseguindo mudar aquilo ali completamente. Assim. Lógico que lá, na Colômbia, eles não têm uma tradição de arquitetura tão forte, né? Não tem uma escola paulista da vida. Então eles estão agora vivendo o ápice da arquitetura deles. O Chile também, né? A gente teve o ápice, né? Na época a gente não tinha uma tradição cultural, assim, tipo México e tal, né? Não tem envolvimento na área aqui fazendo arquitetura azteca e tal. Então o modernismo acho que foi forte aqui e até hoje influencia a gente também. Assim, a gente olha os escritórios de São Paulo pra caramba, mas assim, a gente, por vários motivos, a gente não vê a produção deles próxima à nossa realidade mesmo. Na realidade, em termos de clima, em termos de mão de obra, em termos de custo. Então a gente tenta interpretar trabalhos assim que estejam mais próximos da realidade. Em termos de, eu consigo, lógico, admirar um trabalho de um arquiteto paulista, eu acho o Gucci, por exemplo, estava falando do cara, que eu acho que tem o trabalho mais interessante do momento aqui no Brasil, mas em termos de referência, a gente talvez tenha mais arquitetura portuguesa, que também tem um contexto parecido com o nosso, os países da América Latina também, o próprio Paraguai, Colômbia, Chile e tal, a gente tenta ficar muito ligado, a Argentina também, a gente tenta ficar muito ligado ao que está sendo feito lá, até porque eu acho que são fórmulas que são reproduzíveis aqui, boas experiências que a gente consegue, não são muito distantes do que a gente faz aqui, a gente consegue, em alguns lugares acho que está um pouco mais avançado, em outros lugares acho que a gente está mais avançado. E em termos de escola eu acho que é isso, a UNB é uma base muito legal, mas ao mesmo tempo por não ter um dogma tão forte, eu acho positivo, porque deu pra gente uma liberdade maior. Um pouco insegurança também, porque a gente ficou meio solto no mundo, né? Mas uma liberdade também para interpretar o nosso próprio caminho, né? Sem ter aquela coisa assim tão pesada em cima, né? E hoje eu acho isso positivo, né? Porque eu fiquei meio assim, cara, e agora, né? Você sai assim da universidade, mas eu acho que o papel da universidade é esse mesmo, a gente continuar uma base, a UNB eu acho que deu pra gente isso. E de certa forma essa falha que eu vejo na UNB de não ter uma tradição mesmo, que os professores mais famosos, na época da ditadura foram expulsos, não teve uma continuidade da escola, né? Não teve essa ruptura aí que não teve uma tradição de projeto que ficou lá, mas a base é muito boa. Mesmo no mestrado eu achei legal isso, porque o mestrado foi uma linha totalmente, como se diz assim, experimental. E eu via gente ali que estava o curso inteiro estudando daquele jeito. Para mim, que eu cheguei de uma outra formação, com uma linha muito mais pragmática, pé no chão, abrir a formação para aquilo, depois de já ter tido uma base sólida, eu acho a combinação ideal. Por isso que eu acho que os estudantes, quando foram aqui no Brasil para fazer o Ciência Sem Fronteiras, muita gente se deu bem, né? Porque você tem uma formação básica sólida. E a vantagem da UNB, eu acho, eu não conheço muito o CEUB, e tal, mas a vantagem da UNB é que te dava essa base teórica, mas não te dava um dogma para seguir aqui. Apesar de alguns professores terem isso, né? Mas não é tão pesado. É porque talvez os professores da UNB também não projetem tanto, né? Então, acho que esse aí é o maior defeito, né? Acho que ao mesmo tempo pode ter isso da liberdade, pode ser uma coisa positiva, igual você falou que vocês não tinham regras a seguir, mas acho que corre um risco bem grande, porque a gente vê o resultado do que muitos têm feito e têm formado. Você pega, por exemplo, a FAUSP, lógico, tem pessoas que formam lá e conseguem ter uma produção de boa qualidade. Mas, em geral, você faz uma produção de boa qualidade porque você tem professores, talvez sejam mais dogmáticos e que te falam um caminho para você seguir. Você segue aquele caminho, então você tem menos risco de fazer. Mas você pode ter Você padroniza num patamar mais... A arquitetura média é melhor. Exatamente. Que é o que constrói a cidade, né? Eu acho também. E eu acho também que São Paulo está num contexto, num cenário já caótico, né? Então acho que já o pessoal fala assim, alguma coisa tem que ser feita, né? Tem uma coisa também que eu acho que tem muito arquiteto lá. Aquela rua lá mesmo, né? Do EAD, cara, já me falaram que são 490 escritórios. 490?
Ele tem mais que Brasília, né? Naquela imagina. Mas imagina, a quantidade de arquitetos formados lá na USP deve ter, sei lá, quantos escolas ali. A produção que a gente vê também é uma fração mínima. Mas em Brasília, se não me engano, já tem 11 ou 12 escolas de arquitetura, né? E é um nível em geral. No início, eu acho que vai ser caótico. Porque hoje em dia a gente não tem exame de ordem, mas assim, já está sendo uma competição meio maluca, né? Mas eu acho que ao longo dos anos tende a ficar interessante isso, porque eu acho que a tendência são os novos profissionais saírem e os bons ficarem, porque as exigências em torno da responsabilidade de ART, de você ser responsável pelo seu projeto, é muito maior hoje em dia. O código de obra hoje em dia, não sei se vocês sabem, mas a ideia do código de obra hoje em dia, o processo de aprovação, no mundo e no Brasil eles estão tentando implantar aqui, tem que, por exemplo, você põe um projeto para aprovar, hoje em dia, quem é o responsável, se der algum problema lá para frente, o principal responsável é o cara que analisou o projeto, não você. Você sai tranquilo e tal, e aí o projeto demora anos para ser aprovado, o cara vai analisando, pô, mas isso tudo legal aqui está meio milímetro acima da norma e a janela está... Então assim, imagina um cara analisar um projeto mega difícil, isso é impossível. E atrasa tudo, né? E o arquiteto, que é o cara que a gente tem RT, teoricamente, tem a responsabilidade de saber, né? Ninguém valida a receita de um médico. Não, o cara sabe, beleza. Se der algum problema, é processado, mas assim. Então, o que está se encaminhando aqui em Brasília é para isso. A ideia é que o arquiteto, dependendo do projeto, uma casa, por exemplo, o cara não vai analisar a tua janela, ele vai ver se os parâmetros urbanos estão seguidos, afastamento, tudo beleza, o resto é tua responsabilidade. Mas isso no Brasil acontece, né? Porque o arquiteto não tem nenhuma responsabilidade de nada. Porque ou é o cara que analisou, ou é o construtor que construiu. O arquiteto, agora em outros países, a gente teve umas palestras, acho que ano passado, umas palestras dos arquitetos espanhóis, até lá na UNB, quase não tinha ninguém, arquitetos muito bons. E eles falando da realidade nesse, né? Que o arquiteto é responsável por tudo lá no estrutura. E não tem isso do arquiteto sair e desde aconteceu algum problema na obra, aconteceu um problema de ocupação, aconteceu de alguém escorregar no piso, que foi mais cada responsabilidade é do arquiteto. Um amigo meu que é norueguês, ele fala que na Noruega, se forma uma ponta de gelo que a água escorreu no telhado, e aquela ponta de gelo cai na cabeça de alguém, o arquiteto vai responder legalmente por aquilo ali. E se for o caso, vai ser preso por aquilo ali. Porque ele é responsável. Eu acho que assim, a relevância do profissional aumenta, assim, né? Se você aumenta a responsabilidade, em teoria, as pessoas vão respeitar mais o trabalho, porque não é um trabalho acessório, né? Tem responsabilidade envolvida. Eu acho que isso é positivo. Eu acho que no começo vai ser ruim, porque tem muita gente que forma sem conhecimento para fazer, né? vai ter problema com isso, eu acho. Mas no futuro eu sou otimista. Eu acho que isso vai ser bem legal para a profissão. Assim. A gente vai... Se a gente for para pensar, o CAL, né? Tem 4 anos, né? 2010. O CREA, a gente estava lá inserido, né? Mas é a mesma coisa, né? Mas é isso. Quanto mais responsabilidade, mais valorização, né? Se você não tem nenhuma responsabilidade, você quer ser valorizado, você quer fazer um projeto, se você não tem nenhuma responsabilidade. A gente está discutindo se a gente aceita ou não RT. Olha tudo que está banal ainda. E é 95% dos arquitetos aceitam RT. RT, né? Não, o reserva técnica. O mercado do interior não é regulamentado, por exemplo, ele pode receber e tal, e assim, não cobra projeto. É um mercado muito maluco, cara. Esse cara mesmo que cobrou 150 mil nesse hotel, você acha que ele vai tirar quanto de RT? Porque é impossível, é básico. Você vai passando 4 anos fazendo projeto. E não é só isso também, não. É porque faz o projeto muito rápido também, tem pouquíssima qualidade, né? As pessoas, por exemplo, não estão acostumadas eles ainda veem arquiteto como o cara que vai complicar as coisas. Vai complicar tudo, ele vai complicar esse cara aí e tal. Ele não vê um cara como um resolvedor de problemas. Um criador, solucionador de problemas. E a culpa é totalmente nossa. E a culpa é nossa, eu acho que a culpa é nossa também. Assim, da nossa formação, que eu acho que é um pouco deficiente, para ser assim, bonzinho, né? Um pouco deficiente. Mas assim, eu acho que é totalmente possível a gente mudar esse quadro. Assim. Acho que está no momento de fazer isso. A gente está exatamente no momento dessa transição, eu acho, no Brasil, dessa regulamentação da profissão, melhora mesmo na formação. Né? No CAL mesmo se discute muito sobre, não exame de ordem, né? mas assim, sobre como melhorar a qualidade da formação das pessoas. Né? Você vai saber. A medicina faz, mas tem que estagiar, tem que ficar um tempo depois praticando, né? até poder ter a carteira. Quase todo país, né? Assim, acho que o negócio é assim também. Espanha, Alemanha. Nos Estados Unidos, eu acho também. Que faz um sentido, Acho né? bem interessante. Lógico que tem que ser muito bem pensado isso para não virar uma exploração de trabalho. Né? Mas assim, eu acho que é interessante a gente começar a pensar nisso para aumentar a nossa
Porque assim, se você for pensar, aqui em Brasília mesmo, edifícios novos, assim, que fizeram uma diferença lá no ponto piloto, é raríssimo, mas é alguma coisa de relevância, assim. Então acho que as pessoas não têm muita noção. Acho que a cidade nos últimos anos ela deu uma piorada, né, em termos de qualidade de espaço público mesmo e tal. E outra coisa que eu acho também é que a gente tem que começar, isso é uma coisa que eu vejo muito quando eu falo Colômbia e tal, Argentina, nesses países, lógico que é diferente um pouco a cultura, mas assim, vários arquitetos estão tomando a frente das coisas, assim, não estão esperando alguém vir e encomendar um projeto. Na Argentina mesmo, vários que a gente conheceu pessoalmente também, em congresso, em Bienal e tal, os caras mesmo, eles vão atrás e conseguem terreno, vão atrás de investidor. Pô, os caras se metem a fazer tudo. Isso não é tão novidade, né? Tá da Holanda fazer isso. Tá da Holanda tem um livro dele que ele conta que os primeiros projetos dele foram todos ele foi atrás e propôs. Ele via um terreno vazio, propunha um prédio, procurava saber quem era o dono, ia lá atrás e fazia tudo isso. E assim que ele conseguiu fazer. Ele fala que quando ele foi abrir o escritório, ele tinha 28 anos, ele não tem uma formação formal, ele estudou por conta própria, ia na universidade, mas sem ser matriculado, leu, viajou. E ele abriu o escritório com 28 anos. É genial, cara, né? Você forma isso, cara, mas assim, porque tem muita gente que acha que o Padawan não estudou, pelo contrário, ele estudou provavelmente muito mais do que as pessoas que fizeram na universidade, naquele mesmo contexto. Só que ele conta que não tinha condições de passar no vestibular e nem condições de pagar, porque ele tinha sido um péssimo aluno e ele não tinha dinheiro, era uma família classe média baixa. Então ele foi atrás de estudar. Ele ia na universidade para assistir uma aula como ouvinte, ele estava na sala e assistindo aula também. E aí ele via um livro que era bom, aí ele descobriu Le Corbusier, conheceu Le Corbusier e começou a viajar para ter a formação dele. Mas aí que ele começou, quando ele teve o escritório dele, quando ele abriu o escritório com uns 28 anos, ele não sabia o que fazer, não tinha um projeto. Ele falou que ele andava na rua, vendo potenciais terrenos e tal, ia atrás do dono do terreno e propunha, algumas coisas davam certo. Os caras achavam que ele era um cara excêntrico, porque ele tinha feito um projeto completamente diferente, e ele tinha que chegar lá para propor. Depois ele começou a propor isso em esfera pública, e muitas coisas foram dando certo. Ou às vezes ele falava que ele fazia um projeto agora, propunha e não dava certo, mas daqui 10 anos alguém lembrava do projeto e pedia para ele fazer um outro projeto com outro terreno, com outro local. Isso é legal. Eu acho que a gente tem que aprender um pouco com essas coisas, assim, até eu acho que a gente vai conseguir interferir na cidade mais se a gente fizer isso, né? A gente começar a tentar tomar frente de alguma forma, não sei exatamente como. A gente lá no escritório discute sempre, assim, como fazer isso, né? Aqui em Brasília é uma situação muito particular, você tem, muito polarizado, né? Um do outro, terrenos incompráveis e tal, e aí um mega mancha urbana em volta, sem muita conexão, que também não é barato de comprar para você. Mas eu acho que é possível. A gente gostaria de ampliar isso um pouco, né? A gente vê como é que está a cidade, né? A gente sente vontade de... Essa iniciativa que agora a UNB está tendo lá junto com o Hélio, que estão organizando, até vocês vão participar, né? Acho que isso é interessante, acho que vai ser uma coisa interessante. Não sei se estão sabendo, na semana de arquitetura da UNB vai ter umas oficinas de projeto. O Éder do ArcBR está propondo isso, acho que junto com a Luciana Saboy. Vão vir alguns arquitetos daqui de Brasília, vão vir 2 arquitetos de São Paulo e vão propor um projeto mesmo, o que fazer na orla do lago, nessas áreas que estão sendo desocupadas, áreas de preservação, como ocupar isso. Eu acho que essas iniciativas são muito importantes. Inclusive vai abrir inscrição se vocês quiserem fazer lá, acho que vai ser bem legal. Vai ser bem legal, né? Vai participar. Acho que a Bloco vai participar, MRGG, o Igor também, o ArcBR, né? E aí o de São Paulo tem o Xund e o Pedro Nietzsche, não é isso? E a gente vai misturar tudo, assim, a gente vai fazer um sorteio de grupo e tal, vai ser bom, assim, vai ser... Cada um pegar um grupo diferente. E a gente, inclusive ontem falando sobre isso, a gente não viu ontem, a gente começou a falar, caramba, a orla, beleza, mas a gente não pode olhar só a orla, né? O lago é um ator ali no urbano que completamente desconectado assim, da cidade, do ponto piloto e da cidade mesmo. Rodeia, cara. A gente começou a imaginar que esse espectro de projetos, esse escopo pode aumentar. A gente tem que, eu acho que é um exercício de pensar, não só ali, mas de repente, como é que é a conexão com o lago, como é que o lago pode servir de conexão também, pensar mais no macro, né? Eu acho que a oficina vai andar para esse caminho também de ter uma visão mais geral da cidade, até a gente pegar no primeiro dia, acompanhar uma linha de BRT até chegar aí no plano, e chegar até o lago e perceber como é que isso ainda são fragmentos de cidade, né, que não tem conexão entre si, e
fazer um pouco essa reflexão. Acho que um pouco do que a gente tem a contribuir é isso, pensar nesse marco, pensar nos nossos projetos como parte desse tecido. E aí, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Gente, obrigado por ter vindo. Obrigado, Espero que tenha sido legal a visita. Obrigado pelo convite. Se puder, na época que me formei, tinha um pouco de escritórios aqui no Brasil. Nós não tinha. Eu trabalhei uma época num escritório de sinalização. Me formei e fui trabalhar num escritório de fazer programação visual. Mas se eu pudesse, eu achava que eu ia economizar várias etapas, vários anos aí de aprendizado, se eu pudesse ter trabalhado num escritório legal. Isso é muito, se puder, é muito legal. Assim. É uma profissão que demora muito para você ter retorno financeiro, para você demora. De amadurecimento lento, né? Então tem que ter muita paciência mesmo. Mas eu acho que quem faz arquitetura até o final sabe disso, né? E eu acho que a dica, através de um tutor legal você começa a ter essa noção, né? Que a gente vai aprendendo na prática, mas eu acho que não é o ideal aprender na prática, você perde muito tempo, faz muito erro, né? Então, eu acho que uma dica é essa e dentro dessa experiência, quando você começar a fazer as coisas por conta própria, não querer também pular etapas. Você tem, sei lá, um banheiro, vai pro final, muita coisa. A gente teve uma época que eu acho que eu até contei lá para vocês, vamos dizer, a gente fazia. A gente contabilizou quantos banheiros a gente tinha feito no ano, assim, detalhamento médio de apartamento, uns 40, assim, né? Cara, a gente sabe tudo de banheiro, né? Como é que é detalhar e tal. Mas isso levou a gente a pegar coisas maiores, né? Um apartamento uma casa, uma casa, um prédio. Esse prédio mesmo, então esse cara que contratou a gente, foi através de um outro trabalho que a gente tinha feito na casa dele, e era um cara, e aí ele levou a gente para conhecer os sócios e tal, um sócio era amigo do meu outro sócio que já tinha feito alguma coisa na casa dele, então assim, essa rede também de contatos que você faz, através de projetos pequenos que sejam, mas vão indicando. De onde chegam os projetos chegam daí, dessa indicação geralmente de amigos, assim. Então assim, um amigo te pede para fazer um banheiro, cara, faz bem feito e tal, seja profissional, né? Que é daí que surgem as coisas mais legais e tal. E até hoje a gente mantém essa lá no escritório, uma linha, olha assim, isso é importante, né? Você dominar esse detalhe, que é uma coisa que não vê na faculdade também. Você for no banheiro, tô brincando, mas porque é uma coisa pequena, mas você vai ver realmente um monte de detalhe também. Desnível, encontro de pedra. Aí você vai numa marmoraria ver como é que executa aquilo, sabe como projetar melhor, olha numa revista, um detalhe legal, como foi feito. Você aprende como fazer mesmo, como construir. Né? Eu acho que esse é um caminho legal. A coisa do Revit, hoje vocês já estão aprendendo um pouco, né? Mas eu acho assim, se for possível também deixar um pouco de lado o Revit um pouco, só para ter também experiências em outras coisas, outras matérias. Porque eu acho às vezes, eu tive isso na faculdade, né? A discussão, às vezes, ela ficava pragmática demais, assim, muito técnica demais. Sendo que aquilo que a gente falou, daqui a um ano muda tudo, você perdeu tempo na faculdade falando sobre coisas que são importantes, mas você consegue aprender. A faculdade é uma época para você realmente viajar e tentar ter uma visão mais aberta nas coisas. E não tem muita fórmula não, assim, acho que o escritório de arquitetura, os que eu conheço, né, minha geração, por exemplo, cada um tem um jeito de operar. Lá, por exemplo, a gente no escritório, estrategicamente, uns anos atrás, a gente escolheu que a gente vai se concentrar em fazer, na época que estava começando a aparecer algumas casas, né, que a gente fazia, falou, nossas casas vão cobrar um preço bom, mas sem querer ter lucro, porque a gente vai experimentar nelas, vamos botar muito esforço nelas, elas não vão se pagar, assim, o grana que a gente receber não vai, assim, o tempo que a gente vai investir não vai cobrir, a gente não estava preocupado com isso. Aí, por outro lado, a gente tinha apartamentos que a gente estava fazendo, são projetos mais rápidos, né? A gente consegue ter um lucro, cobrar, você entrega, é muito menos complexo. Né? Então a gente tinha essa linha, os apartamentos vão sustentar a parte da arquitetura. Né? Durante os anos a gente vai fazer isso. Né? Durou muito mais do que a gente imaginou. Assim, vários anos a gente fez isso, porque casa demora 3 anos. Né? Como é que você vai cobrar um trabalho de 3 anos? É difícil você conseguir dimensionar o custo disso e que a pessoa consiga pagar isso também. E até porque a gente também está aprendendo. Muita coisa que você vai... Então a gente estabeleceu isso lá e ao longo dos anos esse equilíbrio funcionou, porque depois de um tempo a gente pegou mais prática na arquitetura, a gente conseguiu estruturar o contrato melhor.
como a gente vai cobrar, qual é a etapa que demanda mais tempo nosso, qual é a etapa que demanda menos tempo, né? Essa etapa inicial é muito tempo, etapa de obra é tempo, mas é menos. A gente montou um esquema que a gente consegue fazer o que a parte de interiores, então arquitetura comercial, que são projetos mais rápidos, assim, a gente consiga ter um lucro que banque a parte da arquitetura que a gente ainda empaga. A gente ainda não ganha dinheiro com isso, porque a gente encara mais como a gente acha que ainda está aprendendo a fazer bem feito. Então demora e tal. Por isso que eu falo assim, da paciência. Demanda muita paciência. Você acha que vai formar um pouco, acho que vou fazer aqui pra ficar rica, tira. Acho que Não sei quantos dias úteis trabalhando naquilo, fica lá 2, 3 meses, e aí você apresenta, é recusado, aí você vai para o próximo, é recusado. Aí como que vai pro terceiro, entendeu? Mas eu acho que a faculdade faz é criar esse apego mesmo no projeto. criar apego? A faculdade faz criar Eu mais de uma maneira informação linear. foi assim. Ela faz de uma maneira exatamente, linear, é você tem que ter verdade. apego. Você desenvolve o subterminal, depois você tem que desenvolver aquele subterminal para gerar um anteprojeto. A faculdade faz É tudo muito fácil na faculdade. Tem esse apego ao partido, né? A ideia do partido, que é aquela coisa assim, genial, e você não pode mexer, né? Porque eu acho que que a gente tem que tentar lutar contra, né? Eu tive essa formação também, que é uma coisa assim, fez aquilo ali, quero que aquilo ali vai até o final, que tá perfeito e tal. Mas quando você começa, a gente lá no escritório, a gente viu, acho que foi mais assim, do dia a dia, cara, foi uma coisa mais à prática mesmo. A gente viu que quando a gente abria um pouco, lógico que você tem uma linha de trabalho e alguns valores que você acredita que você vai ter que aplicar, eu acho que não abrir muito aquilo, mas dentro daquilo, você tem uma margem de manobra. Às vezes, por exemplo, a gente fez um projeto, de um exemplo recente, assim, que era uma casa lá no condomínio que chama Amóvel, no final do Jardim Botânico, bem longe, uma área bonita, né? Porque aquela área ali é muito tumultuada, no final era um projeto no vale, mega paisagem pra frente, assim, super bonita. A insolação do terreno era uma insolação meio complicada, porque a única parte que ele tinha visto para esse vale, o resto era tudo com casa em volta, a fachada oeste, assim, meio que chapada mesmo. Então a gente fez uma proposta inicial em que a gente fragmentava o volume todo da casa para conseguir que essa fragmentação ela se sombreasse, assim, meio que ela em alguns níveis, é um terreno muito inclinado, e ela se sombreasse. Mas o problema é que isso criava espaços internos mais fragmentados também. As vistas elas não ficavam ideais assim, também. Você tinha vistas para emprenas, laterais, a gente não estava valorizando isso, a gente estava valorizando mais uma vista para dentro do terreno. A gente estava gostando muito dessa proposta, então foi apresentado e o cara detonou a proposta, porque ele nos fez enxergar que para ele essa paisagem realmente é um lugar espetacular, a paisagem super bonita. Nessa primeira proposta, uma piscina quase na rua, que o cara tá e tem um contato com a rua. Só que a gente também conversando com ele viu que essa rua, voltou lá, não tem vida nenhuma, assim, é uma rua de condomínio, não passa ninguém. E aí ele nos fez ver que a nossa proposta estava ruim. A gente estava apaixonado por ela, mas falou, cara, realmente não é o caminho. Vamos tentar fazer uma outra coisa que a gente estabeleceu outras prioridades, assim, vista, proteção de insolação, mas sem perder vista, proteção da área interna de convívio e tal. E a gente, o segundo projeto foi uma coisa completamente diferente, só que a gente ficou mais apaixonado pelo segundo até. Se o cara não tivesse criticado a primeira, a gente não ia ter avançado. Essa segunda é quase uma resposta direta às colocações que ele colocou do nosso jeito, lógico. Assim, a gente foi para um caminho que a gente acreditava, depois outra coisa. E ficou mais legal que a primeira. Então a gente tenta sempre lembrar dessas coisas, cara, o que ele está falando faz um certo sentido, ou até o que ele está falando faz sentido. A gente tem que tentar bater de frente e tentar convencer, né? E é bem difícil mesmo, cara, porque não tem como você estabelecer prazo direito. Às vezes a gente estabelece um prazo de um mês, assim, às vezes não dá pra fazer um mês, às vezes mais 10 dias e tal. O grande desafio, eu acho, da profissão também é essa, que você tem um lado artístico que não tem muito prazo para fazer as coisas, e o outro lado, né, de dia a dia, você tem que ter prazo, você tem que ser profissional, cumprir etapas e tal. Como é que você combina as duas coisas, né? Como é que você fala, um mês de entrega, o cara, não quero isso. Então beleza, consegui o contrato aqui, mais 10 dias eu faço outro, assim, é super difícil isso. Uma coisa bem complicada. Então lá no escritório a gente tenta primeiro lembrar disso, que talvez o que seja, que condenou esse projeto pode gerar um outro melhor, e lá nas equipes a gente sempre tenta botar, assim, envolver todo mundo no mesmo projeto. Como que cada um trabalha no comecinho, aí o outro entra na metade final, para ele ficar um pouco sem dono também, sabe? Para todo mundo adotá-lo e todo mundo cuidar dele. Entende melhor às vezes também, né? Oi? Traz uma visão diferente, pode às vezes Exatamente. fazer algo melhor. Exatamente.
Eu não acredito assim de abertura total, não. Acho que tem que ter uma certa organização, tem que ter um líder de projeto que vai ser o responsável por tudo. E aí é a equipe dele. Eu acho que tem que ter isso. Como funciona isso no escritório? Tem que ter sócios, então cada um... tarefas, todo mundo faz tudo, como é que funciona? Não, aí assim, lá no escritório uma divisão que não é muito rígida, né? Mas assim, eu cuido mais da arquitetura e um pouco de alguns projetos de interior. O Daniel cuida menos de arquitetura, mas também cuida. E ela tem muito mais projetos de interiores até o momento. O Henrique é um cara que cuida mais da parte administrativa, quase. Ele entra como nas reuniões de projeto, ele é um cara que também dá input para isso, mas a gente meio que dividiu nessas funções. E aí eu tenho um cara que trabalha comigo, que é um cara que, como não tem como ficar toda hora cuidando de alguma coisa, ele meio que é o responsável do dia a dia. Mas não é tão rígido assim. Mas é assim, esse cara que trabalha comigo, ele está responsável por esse projeto. Aí ele vai até o final, mesmo que entre outra pessoa para ajudar. E tudo isso termina até a obra. Ele entra mais antes de terminar, geralmente fica a gente mais alguém, mas não necessariamente essa pessoa que vai cuidar. Assim. Mas assim, quero dizer que tem uma pessoa, quase todo projeto tem uma pessoa central nele. Assim, além da gente, por exemplo, tem uns que são, esse projeto dele. O Matheus que eu estou cuidando, então eu sei que é um cliente, faço o contato todo. Mas o outro cara que trabalha comigo, ele também conhece o projeto. Então se eu não posso ir numa reunião, ele vai pra mim. Ou ele vai na aula pra mim, tira o lá. Só esse cara vai.